Um bilionário reencontra sua ex-esposa, trabalhando como camareira em seu hotel de luxo, descobrindo uma verdade que mudará para sempre o destino de ambos. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O luxuoso Hotel das Palmas erguia-se imponente contra o céu azul do Rio de Janeiro. André Monteiro observava a vista panorâmica da Baía de Guanabara de dentro do carro executivo que o levava ao hotel. Após 7 anos vivendo no exterior, comandando seus negócios de Londres, finalmente retornou ao Brasil para uma importante reunião de investidores. "Bem-vindo de volta ao Brasil, Sr. Monteiro", disse o motorista, estacionando na entrada do hotel. O Hotel das Palmas preparou a suíte presidencial conforme solicitado. André ajeitou o terno italiano feito sob medida. Aos 42 anos, carregava no rosto as marcas de quem conquistou o mundo, mas também de quem perdeu algo importante no caminho. O saguão do hotel estava movimentado. Executivos de diversas nacionalidades circulavam com seus smartphones e tablets. André foi recebido pelo gerente, que o cumprimentou efusivamente. "Sr. Monteiro, é uma honra tê-lo conosco novamente. Sua suíte está pronta. Permita-me acompanhá-lo pessoalmente." Enquanto caminhavam em direção ao elevador privativo, André reconheceu alguns rostos do mercado financeiro. Seu retorno ao Brasil não passaria despercebido. A revista Forbes o havia colocado recentemente entre os 100 homens mais ricos do mundo, com um patrimônio estimado em bilhões. "Por gentileza, peça ao concierge para agendar um jantar com Carlos Mendes esta noite." "Ele já deve estar me aguardando", solicitou André ao entrar no elevador. "Imediatamente, senhor. O Sr. Mendes já confirmou presença no hotel e deixou um recado dizendo que está ansioso pelo reencontro." André sorriu discretamente. Carlos havia sido seu braço direito por anos, assumindo o comando dos negócios no Brasil quando decidiu se mudar para Londres. O sócio era o único vínculo que manteve com o país após o doloroso divórcio. A suíte presidencial ocupava todo o último andar do hotel. Quando as portas do elevador se abriram, André seguiu pelo corredor de mármore até a entrada da suíte, onde o gerente abriu a porta com um cartão magnético. "Espero que esteja tudo conforme suas preferências, Sr. Monteiro. Se precisar de algo, estou à disposição." André agradeceu com um aceno de cabeça e entrou na suíte. O ambiente era espaçoso e elegante, decorado com obras de arte brasileiras e móveis de design exclusivo. Caminhou até a janela, admirando mais uma vez a vista da cidade que um dia chamou de lar. Sua atenção foi desviada pelo barulho de água vindo do banheiro da suíte. Intrigado, André caminhou em direção ao som. Alguém estava limpando o banheiro, apesar de o gerente ter afirmado que tudo estava pronto. Ao entrar no luxuoso banheiro de mármore, André parou abruptamente. Uma mulher de costas, vestindo o uniforme cinza das camareiras do hotel, estava organizando as toalhas de banho. O cabelo castanho, preso em um coque simples, lhe era estranhamente familiar. "Com licença", disse ele, sua voz ecoando no ambiente. A mulher virou-se, e por um instante, o tempo pareceu congelar. André sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aqueles olhos verdes que um dia o olharam com tanto amor, agora o encaravam com surpresa e horror. "Marina!" Ela deixou cair a toalha que segurava. Seu rosto, ainda bonito apesar dos sinais de cansaço, empalideceu. "André." O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. André tentava processar a imagem à sua frente. Marina, sua ex-esposa, a mulher que um dia compartilhou seu sobrenome e seus sonhos, estava ali, como uma simples camareira do hotel. O que você está fazendo aqui?" Ele conseguiu finalmente perguntar, sua voz mais áspera do que pretendia. Marina recuperou a compostura rapidamente, abaixando-se para pegar a toalha caída. "Trabalhando, como pode ver", respondeu ela secamente, evitando olhar diretamente para ele. "Não sabia que você estaria hospedado aqui. Vou solicitar a gerência que envie outra pessoa para finalizar a arrumação do quarto."
André permaneceu imóvel, observando-a caminhar para a porta. A mulher que um dia vestiu as mais finas roupas de grife, frequentou os restaurantes mais exclusivos do mundo e foi capa de revistas de sociedade, agora usava um uniforme simples e carregava produtos de limpeza. Espere, ele chamou quando ela estava prestes a sair. O que aconteceu com você? Como... Marina parou à porta, mas não se virou. Você sabe exatamente o que aconteceu, André. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Antes que ele pudesse reagir, ela saiu rapidamente. André permaneceu parado, tentando assimilar o encontro. A imagem de Marina trabalhando como camareira contrastava violentamente com suas lembranças dela, como a bela e jovem esposa que conhecera anos atrás. André caminhou até o bar da suíte e serviu-se de um uísque puro, tentando acalmar os pensamentos. Os 7 anos que se passaram desde o divórcio haviam sido dedicados a expandir seus negócios e construir seu império. Nunca mais procurou saber de Marina após o turbulento processo judicial que os separou. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. O nome de Carlos piscava na tela. André finalmente voltou ao Brasil. Como foi a viagem? A voz animada de Carlos soou do outro lado da linha. Acabei de chegar ao hotel, respondeu André, ainda atordoado pelo encontro. Ótimo, estou ansioso para o jantar. Tenho excelentes novidades sobre a fusão com o grupo asiático. André hesitou por um momento. Carlos, você sabia que Marina trabalha como camareira no Hotel das Palmas? Um breve silêncio se fez na linha. Marina? Sua ex-mulher? Carlos pareceu genuinamente surpreso. Não fazia ideia. Não tive mais notícias dela desde o divórcio. Acabei de encontrá-la aqui limpando minha suíte, disse André, sua voz carregando uma mistura de confusão e incômodo. Que coincidência desagradável, comentou Carlos após uma breve pausa. Olha, se quiser posso providenciar sua transferência para outro hotel. Não será necessário, respondeu André rapidamente. Vamos manter nosso jantar conforme planejado. Precisamos discutir os detalhes da reunião de amanhã. Ao desligar o telefone, André caminhou até a janela novamente. O reencontro com Marina havia despertado lembranças que ele julgava enterradas há muito tempo. A jovem de 22 anos que conhecera em uma festa beneficente, filha de uma família tradicional mas falida, que o conquistara com sua simplicidade e vivacidade, agora era uma funcionária do hotel onde estava hospedado. Algo não fazia sentido. Como Marina, que recebeu uma considerável quantia no divórcio, mesmo sendo considerada culpada por fraude, havia chegado àquela situação. André sentiu uma pontada de curiosidade e talvez de culpa. Naquela noite, enquanto se preparava para o jantar com Carlos, André tomou uma decisão. Descobriria o que realmente havia acontecido com Marina nos últimos 7 anos. E por que, apesar de tudo, o olhar dela ainda o afetava tanto. O restaurante do Hotel das Palmas era considerado um dos melhores da cidade. Com vista para o jardim central iluminado, mesas discretamente afastadas umas das outras e um pianista tocando jazz suavemente, oferecia o ambiente perfeito para reuniões reservadas. André observava o movimento do restaurante enquanto aguardava. Carlos não conseguia parar de pensar no reencontro com Marina. O semblante dela havia mudado. Os olhos que um dia brilhavam agora pareciam opacos, carregados de resignação. André, meu amigo! A voz entusiasmada de Carlos o trouxe de volta à realidade. Ele se levantou para cumprimentar o sócio com um abraço formal. Carlos Mendes, aos 45 anos, mantinha a mesma postura confiante e o sorriso calculado que o caracterizavam desde os tempos da faculdade. Carlos, bom te ver, respondeu André, indicando a cadeira à sua frente. O maître se aproximou com a carta de vinhos. André escolheu um Bordeaux que ambos apreciavam, e Carlos sorriu aprovando a escolha. Você não mudou nada. Mesmo depois de conquistar o mercado europeu, continua com o mesmo gosto refinado, comentou Carlos, ajeitando-se na cadeira. Londres tem sido boa para você. Os negócios prosperaram mais do que esperávamos, respondeu André, observando atentamente o rosto do amigo. Mas confesso que há coisas que sinto falta do Brasil.
Carlos assentiu, enquanto o sommelier servia o vinho em suas taças. Entendo perfeitamente. Por isso nunca quis sair daqui, mesmo com suas insistentes ofertas para me juntar aos escritórios de Londres. André tomou um gole do vinho, deixando o sabor preencher seu paladar antes de abordar o assunto que o incomodava. Carlos, você realmente não sabia que Marina trabalha aqui? A expressão de Carlos endureceu por uma fração de segundo antes de retornar ao seu habitual semblante descontraído. Como eu disse ao telefone, não fazia ideia. Depois que você se mudou, cortei qualquer contato com ela como você pediu. Ele fez uma pausa para tomar um gole de vinho. Foi um choque para você, imagino. Foi inesperado, admitiu André. Não consigo entender como ela chegou a esse ponto. A mulher que conheci nunca aceitaria um trabalho como camareira. Carlos suspirou, colocando a taça sobre a mesa com delicadeza. André, você sabe que nunca gostei de tocar nesse assunto, mas ela te traiu. Traiu sua confiança nos negócios e provavelmente de outras formas também. Pessoas assim geralmente acabam mal. André remexeu-se desconfortavelmente na cadeira. As lembranças do doloroso processo de divórcio ainda o atormentavam. As provas que Carlos havia reunido contra Marina pareciam irrefutáveis na época. Documentos mostrando transferências bancárias suspeitas, e-mails comprometedores, depoimentos de funcionários. Tudo indicava que ela tinha desviado dinheiro da empresa e planejava deixá-lo. Você tem razão, disse André finalmente. Não deveria me importar com o que aconteceu a ela. Temos assuntos mais importantes para discutir. Os dois homens passaram a conversar sobre a reunião com investidores asiáticos que aconteceria no dia seguinte. Carlos explicou detalhadamente as projeções financeiras e os termos da possível fusão, mas André não conseguia se concentrar totalmente. Parte de sua mente ainda estava presa na imagem de Marina, vestindo o uniforme do hotel. Após o jantar, enquanto voltava para sua suíte, André decidiu fazer um desvio. No balcão da recepção, abordou uma funcionária discretamente. Boa noite. Eu gostaria de informações sobre uma de suas funcionárias, Marina. Ele hesitou, percebendo que não sabia se ela ainda usava seu sobrenome. Uma camareira que trabalhou no meu quarto hoje. A recepcionista pareceu desconfortável. Sinto muito, senhor, mas não podemos fornecer informações sobre nossos funcionários. Política do hotel. André assentiu, compreendendo. Claro, entendo. Apenas queria elogiá-la pelo serviço. Poderia transmitir isso a ela? A mulher sorriu aliviada. Certamente, senhor. Passarei seu elogio à supervisora de andares. Frustrado, André retornou à sua suíte. Serviu-se de outro uísque e caminhou até a varanda. A noite do Rio de Janeiro se estendia à sua frente, cintilante e misteriosa como as perguntas em sua mente. Em seu celular abriu a pasta de fotos antigas que raramente visitava. Entre imagens de viagens de negócios e eventos corporativos, encontrou o que procurava. Uma foto de seu casamento com Marina, 7 anos antes. O sorriso dela era radiante, os olhos verdes brilhando de felicidade, enquanto ele a abraçava sob uma chuva de arroz na saída da igreja. Conheceram-se quando Marina tinha apenas 22 anos e ele 33. Ela estava trabalhando como recepcionista em um evento beneficente, um dos poucos empregos que conseguiu sem diploma universitário. Quando ele, já empresário promissor, ficou encantado com sua beleza e espontaneidade. O romance foi rápido e intenso. Em menos de um ano estavam casados e André a trouxe para sua empresa como assistente executiva, prometendo ensiná-la tudo sobre o mundo dos negócios. Você era tão jovem, murmurou André para a foto, lembrando-se de como Marina se esforçava para se adequar ao seu mundo. Ela havia crescido em uma família tradicional, que perdeu tudo com investimentos mal-sucedidos. Quando se conheceram, ela vivia com uma tia e trabalhava para se sustentar, tendo apenas o ensino médio completo. André ensinou-lhe sobre finanças, administração e investimentos. Marina aprendia rápido e logo se tornou uma peça importante na empresa que construíam juntos. Nos 5 anos de casamento, transformaram o pequeno negócio em uma potência nacional, com projeções internacionais.
Então veio a traição. Carlos, seu amigo desde a faculdade e diretor financeiro da empresa, trouxe as evidências de que Marina estava desviando fundos. Documentos mostravam transferências suspeitas e havia indícios de que ela planejava abrir uma empresa concorrente. O golpe final foi um suposto caso extraconjugal com um consultor internacional. O divórcio foi brutal e público. André, cego de raiva e decepção, utilizou toda a sua influência e poder econômico para destruir Marina no processo. Ela negou todas as acusações, mas as provas pareciam sólidas demais. No final, ela perdeu tudo: sua parte na empresa, sua reputação e o direito a qualquer compensação financeira significativa. Semanas após a finalização do divórcio, André aceitou uma proposta para expandir internacionalmente e mudou-se para Londres, deixando Carlos no comando das operações brasileiras. Nunca mais olhou para trás, até agora. O som do celular interrompeu suas reflexões. Era uma mensagem de Carlos. Foi bom te ver, amigo. Amanhã, às 9 verso na sala de conferências do hotel para a reunião com os asiáticos. Durma bem e não pense muito naquela história antiga. Algumas pessoas simplesmente não merecem nosso tempo. André não respondeu. Guardou o celular e voltou a olhar para a cidade. A ideia de que Marina estivesse trabalhando como camareira para pagar seus estudos de direito o intrigava. Sempre soube que ela era determinada. Mas enfrentar um recomeço tão drástico exigia uma força que ele não imaginava que ela tivesse. Decidiu que, após a reunião de amanhã, faria uma visita à faculdade de direito mais próxima do hotel. Se Marina realmente estava estudando, ele descobriria. Enquanto isso, em um pequeno apartamento na zona norte da cidade, Marina chegava exausta após o turno de trabalho. O espaço era simples, mas limpo e organizado. Nas paredes, diplomas de cursos técnicos e um calendário acadêmico da faculdade de direito. Ela jogou a bolsa sobre o sofá e sentou-se, permitindo que as lágrimas finalmente caíssem. O encontro com André havia abalado sua cuidadosamente construída fortaleza emocional. 7 anos tentando reconstruir sua vida, e em um instante, todas as feridas pareciam novamente abertas. Não vou deixar que ele me afete novamente, murmurou para si mesma, limpando o rosto. Não depois de tudo que passei. Marina levantou-se e caminhou até uma pequena escrivaninha no canto da sala. Sobre ela, livros de direito se empilhavam ao lado de cadernos cheios de anotações meticulosas. Um deles estava aberto na página sobre fraudes corporativas e direito penal econômico. Sentou-se e voltou a estudar, determinada a não permitir que o passado destruísse tudo o que havia conquistado com tanto sacrifício. André podia ter tirado dela sua juventude, seus sonhos iniciais e sua reputação, mas não levaria seu futuro. O que ela não sabia era que, enquanto estudava, André já planejava como descobrir a verdade sobre o que realmente acontecera 7 anos atrás. O sol da manhã entrava pelas janelas panorâmicas da sala de conferências, iluminando os rostos sérios dos executivos reunidos. André concluía sua apresentação sobre a fusão com o grupo asiático, exibindo gráficos impressionantes de projeção de lucros para os próximos 5 anos. Como podem ver, senhores, esta parceria nos colocará definitivamente entre as 5 maiores empresas do setor em escala global, finalizou ele, enquanto Carlos distribuía pastas com dados complementares. Os investidores asiáticos trocaram olhares de aprovação. O mais velho deles, Sr. Tanaka, fez uma pergunta em inglês com forte sotaque. Sr. Monteiro, considerando a instabilidade do mercado atual, que garantias temos de que esses números se manterão? André sorriu confiante. Excelente pergunta, Sr. Tanaka. Nosso histórico de crescimento constante, mesmo durante a crise financeira de 2020, fala por si. Além disso, como demonstrado na página 7 do relatório, diversificamos nossos investimentos em setores complementares que... A reunião prosseguiu por mais 2 horas, com perguntas técnicas e negociações de porcentagens. Ao final, os asiáticos pareciam satisfeitos e o acordo preliminar foi firmado.
Após se despedirem, apenas André e Carlos permaneceram na sala. Brilhante como sempre, André, comentou Carlos, organizando os documentos em sua pasta. Eles praticamente imploraram para investir conosco. André assentiu distraidamente, olhando para o relógio. Tenho um compromisso agora, Carlos. Podemos continuar esta conversa no jantar? Carlos ergueu as sobrancelhas intrigado. Compromisso? Pensei que seu único objetivo no Brasil fosse esta reunião. Surgiu algo inesperado, respondeu André, vago. Você pode adiantar a papelada com o departamento jurídico enquanto isso? Claro, claro, concordou Carlos, estudando o amigo com curiosidade. Algo relacionado à nossa ex-funcionária? André encarou Carlos por um momento antes de responder. Não é da sua conta, Carlos, te vejo mais tarde. Saiu da sala sem esperar resposta, deixando Carlos com uma expressão preocupada. No elevador, André checou o endereço que havia conseguido com o concierge do hotel. Faculdade de Direito Santa Cruz, uma instituição particular de médio porte localizada a 20 minutos do hotel. Ao chegar lá, André pediu ao motorista que o aguardasse e entrou no edifício principal, misturando-se aos estudantes que transitavam pelos corredores. Sentia-se deslocado em meio aos jovens, mas seu terno impecável e postura confiante impediam que alguém o questionasse. Na secretaria acadêmica, foi recebido por uma funcionária jovial. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Boa tarde. Estou procurando informações sobre uma aluna, Marina Monteiro. Ou talvez ela use seu nome de solteira, Marina Alves. A funcionária hesitou. Sinto muito, senhor, mas não posso fornecer informações sobre nossos alunos. Política da Disadas, instituição. André sorriu cordialmente, retirando um cartão de visitas. Compreendo perfeitamente. Sou André Monteiro. Estou interessado em estabelecer um programa de bolsas para estudantes promissores. Soube que a senhorita Alves tem um desempenho excepcional e gostaria de considerá-la para o programa. A menção ao programa de bolsas suavizou a expressão da funcionária, mas ela permaneceu firme. Ainda assim, não posso confirmar se ela é nossa aluna. O senhor poderia deixar seus contatos e encaminharei ao departamento apropriado. André assentiu, frustrado pela segunda negativa. Em menos de 24 horas, foi quando ouviu uma voz familiar às suas costas. Senhor Monteiro, ele se virou e viu uma mulher de aproximadamente 35 anos, que reconheceu como Patrícia, antiga secretária da empresa, que trabalhava diretamente com Marina. Patrícia, que surpresa encontrá-la aqui. A mulher sorriu, parecendo igualmente surpresa. Trabalho na administração da faculdade há quase 6 anos. Nunca imaginei que o veria por aqui. André viu ali uma oportunidade. Que coincidência agradável. Estava justamente buscando informações sobre uma potencial bolsista. Você teria alguns minutos? Patrícia concordou, e ambos se dirigiram à cafeteria do campus. Enquanto aguardavam os cafés, André observou que ela parecia mais confiante do que se lembrava, mas mantinha o mesmo jeito observador de antes. E então, o que traz o poderoso André Monteiro a uma faculdade de direito de porte médio? Questionou ela, após o primeiro gole de café. André decidiu ser direto. Vi Marina ontem. Ela está trabalhando como camareira no Hotel das Palmas. A expressão de Patrícia endureceu. Isso lhe surpreende? Na verdade, sim, admitiu ele. Com a educação e experiência que tinha, imaginei que ela conseguiria facilmente outro emprego executivo após você destruir sua reputação no mercado, interrompeu Patrícia, com uma frieza que o pegou desprevenido. André remexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Você parece ter uma versão muito diferente dos fatos, Patrícia. Ela deu uma risada seca. Não é uma versão, Sr. Monteiro. Estive lá. Vi tudo acontecer. Ela fez uma pausa, como se decidisse quanto deveria falar. Marina nunca roubou 1 centavo da empresa e você sabe disso. Ou pelo menos deveria saber. André sentiu uma pontada no estômago. As provas foram fabricadas, cortou Patrícia, inclinando-se para a frente. Você estava tão ocupado construindo seu império que não viu o que acontecia debaixo do seu nariz. Do que você está falando? Patrícia olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os ouvia.
Carlos manipulou tudo, os documentos, os depoimentos, até mesmo os e-mails. Marina estava investigando discrepâncias nas contas da empresa, discrepâncias que apontavam para desvios realizados por ele. André sentiu como se tivesse levado um soco. A ideia era absurda, mas algo nele sabia que poderia ser verdade. Por que você nunca disse nada? Eu tentei, respondeu ela com amargura. Enviei e-mails, deixei mensagens, mas você estava inacessível. E quando tentei falar diretamente com os advogados, fui demitida por quebra de confidencialidade. Conveniente, não? André permaneceu em silêncio, assimilando as informações. Se o que Patrícia dizia era verdade, significava que havia destruído Marina injustamente e permitido que Carlos o manipulasse por anos. Marina está estudando. Aqui? Perguntou finalmente. Patrícia assentiu, suavizando levemente sua expressão. 4º ano de Direito. Especialização em Direito Empresarial e Penal Econômico. Ela trabalha em 3 turnos diferentes para pagar as mensalidades, estudar e ainda ajudar a mãe doente. Ela fez uma pausa significativa. Você sabia que a mãe dela voltou a morar no Brasil? Está com câncer. Foi mais um dos motivos pelos quais Marina precisava de dinheiro e não podia simplesmente deixar o país como você fez. Cada palavra era como uma acusação direcionada a André. Ele nunca soube da mãe de Marina, nunca procurou saber o que havia acontecido com ela após o divórcio. Tudo que fez foi partir, deixando os escombros para trás. Preciso conversar com ela, declarou decidido. Para quê? Questionou Patrícia. Para aliviar sua consciência? Marina finalmente está reconstruindo sua vida. A última coisa de que ela precisa é você reaparecendo. Preciso ouvir a versão dela, entender o que realmente aconteceu. Patrícia suspirou, como se lidasse com uma criança teimosa. Ela está no pior momento possível. A mãe piorou, as contas do hospital se acumulam e ela precisa manter as notas altas para não perder a bolsa parcial que conseguiu. André tirou seu talão de cheques do bolso. Eu posso ajudar. Quanto ela precisa para... Não, interrompeu Patrícia firmemente. Ela não aceitará seu dinheiro. Marina tem orgulho, mais do que você jamais entendeu. Então, o que sugere? Que eu simplesmente ignore tudo que você me contou? Patrícia considerou por um momento. Há outra forma de ajudá-la. A faculdade oferece um programa de estágio remunerado para grandes empresas. Marina é a melhor aluna da turma, mas nunca consegue as vagas por causa do histórico profissional manchado. André entendeu imediatamente. Posso criar uma vaga específica, algo na área jurídica da empresa, onde ela possa usar seus conhecimentos. Ele fez uma pausa. Mas como faço para que ela aceite? Deixe isso comigo, respondeu Patrícia. Vou apresentar a vaga como uma seleção aberta, baseada apenas no mérito acadêmico, sem seu nome envolvido, pelo menos no início. André concordou, sentindo uma pontada de esperança misturada com culpa. Enquanto discutiam os detalhes, não perceberam uma figura observando-os discretamente de uma mesa distante. Carlos Mendes baixou o cardápio que usava para se esconder e saiu silenciosamente da cafeteria, digitando furiosamente em seu celular. Na mesma tarde, Marina estava no corredor do hospital, esperando para falar com o médico de sua mãe. Os últimos exames não eram animadores, e o tratamento experimental, que era sua última esperança, tinha um custo proibitivo. Senhorita Alves, chamou o Dr. Mendonça, saindo de seu consultório. Marina levantou-se rapidamente. Os resultados... O médico fez um gesto para que ela entrasse na sala. Com semblante grave, mostrou as imagens recentes. O tumor cresceu apesar da quimioterapia. Precisamos considerar o tratamento que discutimos antes. Aquele que custa quase R$200 mil? Perguntou Marina, sentindo o desespero crescer. Doutor, já expliquei minha situação. Compreendo, respondeu ele com genuína compaixão. Mas é a melhor chance de sua mãe. Sem ele, estamos apenas administrando o tempo que resta. Marina sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Trabalhava em todos os horários possíveis. Estudava de madrugada. Abriu mão de qualquer conforto ou lazer nos últimos anos. E ainda assim não era suficiente.
Quanto tempo ela tem sem o tratamento? 3 a 6 meses, no máximo. As lágrimas que Marina tentava segurar finalmente escaparam. Naquele momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Patrícia. Urgente. Surgiu uma oportunidade. De estágio remunerado perfeita para você. Salário muito acima do mercado. Entrevista amanhã às 14 horas. Não falte. Pode ser sua chance de mudar tudo. Marina leu a mensagem 2 vezes, sem conseguir sentir esperança. Mesmo um estágio bem remunerado não seria suficiente para pagar o tratamento da mãe. Mas não podia se dar ao luxo de recusar qualquer oportunidade. Vamos seguir com o que podemos fazer agora, doutor, disse ela, guardando o celular. Eu vou encontrar um jeito de conseguir esse dinheiro. Ao sair do hospital, Marina não notou o homem de terno escuro que a observava do outro lado da rua. Se tivesse olhado, teria reconhecido Rogério, o antigo chefe de segurança da empresa de André, agora trabalhando exclusivamente para Carlos Mendes. Discretamente, ele fotografou Marina com seu celular e enviou as imagens, junto com a localização, do hospital. Carlos estava em seu escritório quando recebeu as informações. Sorriu ao ver o nome do hospital especializado em oncologia. Após uma rápida pesquisa, encontrou o que procurava. Excelente, murmurou para si mesmo pegando o telefone. Marina Alves, aqui é do Hospital São Lucas. Temos boas notícias sobre sua solicitação ao programa de assistência financeira. O carro de André parou em frente ao imponente edifício onde funcionava a filial brasileira da Monteiro International Holdings. Após anos afastado, retornar àquele lugar despertava memórias conflitantes. Foi ali que construiu seu império e também onde seu casamento começou a desmoronar. Bom dia, Sr. Monteiro, exclamou a recepcionista, visivelmente nervosa com sua presença inesperada. Não sabíamos que viria hoje. O Sr. Mendes está em uma reunião externa. Não vim para ver Carlos, respondeu André secamente. Preciso acessar os arquivos antigos da empresa. A recepcionista hesitou, claramente sem saber como proceder na ausência de Carlos, que comandava o dia a dia da empresa há anos. Algum problema? Indagou André, notando sua hesitação. Não, senhor. É que o Sr. Mendes geralmente autoriza pessoalmente o acesso aos arquivos antigos. André sentiu uma pontada de irritação. Eu sou o presidente e acionista majoritário desta empresa. Não preciso de autorização de ninguém. Claro, Sr. Monteiro, perdoe-me. Apressou-se a recepcionista, fazendo uma ligação interna. Em instantes, um homem de meia-idade apareceu no saguão. Sr. Monteiro, que honra tê-lo de volta. Sou Hélio Vargas, gerente do departamento jurídico. Estou à sua disposição. André lembrava-se vagamente dele, contratado pouco antes de sua partida para Londres. Preciso acessar os arquivos do período de 2017 a 2018. Especificamente os relacionados às auditorias internas e às transações que foram apresentadas no processo contra Marina Alves. O semblante de Hélio mudou sutilmente ao ouvir o nome de Marina. Aqueles arquivos estão em nossa área de armazenamento seguro, senhor. Posso providenciar acesso, mas levará algumas horas para localizá-los e... Não tenho algumas horas, interrompeu André. Quero vê-los agora. Hélio engoliu em seco e assentiu, conduzindo André pelos corredores até o elevador que levava ao subsolo. Desceram 3 andares até chegarem a uma área restrita, protegida por várias camadas de segurança. Após passar por 2 portas com controle biométrico, entraram em uma sala climatizada, repleta de arquivos físicos e servidores. O Sr. Mendes implementou um sistema rigoroso de armazenamento após sua partida, explicou Hélio, digitando códigos em um terminal. Especialmente para casos sensíveis como, bem, o da Sra. Monteiro. Ela voltou a usar o sobrenome de solteira, corrigiu André automaticamente. Hélio apenas assentiu, abrindo um compartimento especial que exigia sua impressão digital e uma senha de 8 dígitos. Os arquivos físicos estão aqui, senhor. Quanto aos digitais, posso acessá-los daquele terminal. Alguma pasta específica que gostaria de ver primeiro? André aproximou-se da estante indicada, observando dezenas de pastas organizadas cronologicamente. Deixe-me sozinho, por favor. Te chamarei se precisar de algo.
Senhor, o protocolo não permite que... É uma ordem, Hélio, disse André num tom que não admitia contestação. Relutante, o gerente jurídico retirou-se, deixando André sozinho com os arquivos. Assim que a porta se fechou, ele começou a examinar as pastas metodicamente. Encontrou uma seção específica, marcada como Caso MA Confidencial, contendo 5 volumes de documentos. Nas horas seguintes, André mergulhou nos papéis que haviam destruído a vida de Marina. Relatórios financeiros, e-mails impressos, extratos bancários, depoimentos de funcionários. À medida que analisava cada documento, um padrão perturbador começava a emergir. As transferências suspeitas atribuídas a Marina haviam sido realizadas usando seu código de acesso, mas em horários em que ela comprovadamente estava em reuniões com ele em outro local. Os e-mails comprometedores tinham pequenas inconsistências de linguagem que não combinavam com o estilo dela. Os depoimentos dos funcionários eram vagos, baseados em rumores. Mais preocupante ainda, todos os documentos que incriminavam Marina haviam sido apresentados por Carlos, e nenhuma auditoria independente havia sido realizada antes do processo judicial, contrariando o protocolo padrão da empresa. Como fui tão cego, murmurou André para si mesmo, sentindo uma mistura de raiva e culpa crescendo em seu peito. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Patrícia. Marina aceitou a entrevista de estágio. Estará no escritório da Rua Ipanema, 503, às 14 horas. Ela não sabe que é sua empresa. André olhou para o relógio. 11h40. Tinha pouco tempo para terminar sua investigação. Dirigiu-se ao terminal de computador para acessar os arquivos digitais, mas foi surpreendido por uma tela de login que não reconhecia. Maldito Carlos, resmungou, tentando várias combinações de senhas antigas, sem sucesso. Após 10 minutos de tentativas frustradas, decidiu chamar o gerente jurídico novamente. Hélio retornou rapidamente, parecendo aliviado por ser requisitado. Preciso acessar os arquivos digitais deste caso, explicou André, mas o sistema não reconhece minhas credenciais. Hélio pareceu genuinamente constrangido. O Sr. Mendes implementou um novo sistema de segurança no ano passado. Apenas ele e o diretor de TI possuem autorização para arquivos classificados como Sigma. Sigma? A classificação mais alta de confidencialidade. Todos os arquivos relacionados ao caso da Sra. Al, da Srta. Alves, foram reclassificados como Sigma por ordem direta do Sr. Mendes. A suspeita de André cresceu exponencialmente. Por que Carlos criaria um nível de segurança ao qual nem mesmo o presidente da empresa tinha acesso? Hélio, quanto tempo trabalha conosco? 7 anos, senhor. Fui contratado pouco antes de sua mudança para Londres. E quão bem conhece este caso? O gerente hesitou antes de responder. Conheço os detalhes que foram apresentados publicamente e o que consta nos arquivos que o senhor acabou de examinar. Mas sempre achei... Ele parou abruptamente, como se tivesse falado demais. Sempre achou o quê, Hélio? Pressionou André, sentindo que estava próximo de algo importante. O homem olhou nervosamente para a porta antes de continuar em voz baixa. Sempre achei estranho o modo como tudo aconteceu. A Srta. Alves tinha reputação impecável na empresa. De repente, surgiram todas aquelas acusações. E quando solicitei verificar alguns documentos como parte do protocolo padrão, fui desencorajado pelo Sr. Mendes. André percebeu que Hélio estava correndo um risco ao compartilhar essas impressões. Por que está me contando isso agora? Porque o senhor está aqui investigando pessoalmente, respondeu Hélio com sinceridade. Nos últimos anos, o Sr. Mendes tem concentrado cada vez mais poder e autoridade. Muitos de nós não nos sentimos confortáveis com certas decisões, mas tem medo de perder seus empregos, completou André. Hélio assentiu silenciosamente. Preciso de sua ajuda, Hélio. Existe alguma forma de acessar esses arquivos digitais sem o conhecimento de Carlos? O gerente jurídico considerou a questão por alguns segundos. Diego Machado, o diretor de TI. Ele tem acesso, mas é extremamente leal a Carlos. Ele fez uma pausa. No entanto, existe um protocolo de emergência para casos de morte ou incapacidade do CEO.
O presidente do conselho pode autorizar um acesso temporário com testemunhas. E quem é o presidente do conselho atualmente? O senhor Monteiro, respondeu Hélio com um pequeno sorriso. Nunca renunciou ao cargo, apenas delegou as funções executivas. André sorriu pela primeira vez naquele dia. Em minutos, Hélio havia reunido 2 diretores seniores como testemunhas, e o procedimento de emergência foi ativado. O sistema protestou, enviando alertas automáticos, mas finalmente cedeu, concedendo acesso temporário aos arquivos classificados como Sigma. O que André descobriu nas horas seguintes confirmou suas piores suspeitas. Entre dezenas de arquivos protegidos, encontrou e-mails originais de Marina, que haviam sido manipulados, transferências bancárias com assinaturas digitais alteradas e algo ainda mais alarmante. Documentos mostrando que Carlos havia desviado mais de 15 milhões de reais da empresa nos meses que antecederam as acusações contra Marina. Os registros internos revelavam que Marina havia começado a investigar discretamente essas discrepâncias contábeis. Uma semana depois de ela solicitar acesso a certas contas offshore, começaram a surgir as provas de sua suposta traição. Ela estava prestes a descobrir os desvios de Carlos, murmurou André, sentindo o sangue ferver. E ele a incriminou antes que ela pudesse me alertar. Hélio, que observava André navegar pelos arquivos, parecia genuinamente chocado. Senhor, isso é muito grave. Temos evidências suficientes para um processo criminal contra o senhor Mendes. E para limpar o nome de Marina, acrescentou André, copiando os arquivos mais importantes para um dispositivo seguro. Mas precisamos agir com cautela. Carlos não pode saber que descobrimos isso ainda. Consultando o relógio, André percebeu que estava quase na hora do encontro com Marina. Hélio, preciso que você e os outros diretores não comentem com ninguém sobre o que aconteceu aqui hoje. Diga que fiz uma visita de rotina para verificar operações, nada mais. Pode contar com nossa discrição, Sr. Monteiro. Ao sair da empresa, André sentia-se simultaneamente enraivecido e aliviado. Por um lado, a confirmação da inocência de Marina trazia um alívio imenso. Por outro, a traição de Carlos, seu amigo mais antigo, era uma ferida profunda. Enquanto dirigia para o endereço da entrevista, planejava como abordar Marina. Ela certamente o odiaria quando descobrisse que o estágio promissor era em sua empresa. Como explicar que passara 7 anos acreditando em uma mentira? Como pedir perdão por ter destruído sua vida? O que André não sabia era que Carlos já estava ciente de sua visita aos arquivos. Um alerta automático havia sido enviado ao seu celular no momento em que o acesso de emergência foi concedido. E enquanto André dirigia para encontrar Marina, Carlos fazia uma ligação urgente. Marina esperava nervosamente na recepção do edifício comercial. Vestia seu melhor conjunto, uma saia lápis cinza e blusa branca simples, compradas em uma loja de departamento com desconto. Não era nada comparado às roupas de grife que usava nos tempos de casada, mas estava limpa e apresentável. Patrícia havia sido vaga sobre os detalhes da entrevista, mencionando apenas que era uma grande empresa internacional procurando estagiários de direito com conhecimento em direito empresarial. O salário oferecido era 3 vezes maior que o de um estágio comum, dinheiro de que Marina desesperadamente precisava para o tratamento de sua mãe. Senhorita Alves, chamou uma recepcionista. Podem recebê-la agora. Por favor, siga, pelo corredor à direita até a sala de reuniões. Marina respirou fundo, ajeitou a pasta com seu currículo e seguiu pelo corredor indicado. Ao abrir a porta da sala de reuniões, congelou na entrada. Sentado à mesa de reuniões estava André, exatamente como no dia anterior no hotel, mas agora claramente à sua espera. Ao lado dele estava Patrícia, com uma expressão que misturava culpa e determinação. "O que significa isso?" perguntou Marina, sua voz traindo uma mistura de raiva e decepção. "É algum tipo de piada cruel?" "Marina, por favor, dê-nos uma chance de explicar", pediu Patrícia, levantando-se. "Explicar o quê? Que me enganaram para vir até aqui?" Marina voltou-se para Patrícia. "Pensei que você fosse minha amiga. E sou.
respondeu Patrícia firmemente. Por isso mesmo precisava fazer isso. André permanecia em silêncio, observando Marina. Mesmo vestida com roupas simples, ela mantinha a dignidade e força que sempre o haviam atraído. Seus olhos, verdes agora faiscando de indignação, encontraram os dele. Não tenho nada para falar com você, André, disse ela, virando-se para sair. Sei que você é inocente, Marina, declarou ele finalmente. Essas palavras a fizeram parar na porta de costas para os dois. Descobri a verdade sobre Carlos, continuou André. Encontrei as provas de que ele manipulou tudo. Você nunca me traiu ou roubou da empresa. Pelo contrário, estava investigando os desvios que ele fazia. Marina virou-se lentamente, seu rosto uma máscara de emoções contidas. 7 anos, disse ela, sua voz quase um sussurro. Levou 7 anos para você perceber algo que eu gritei para quem quisesse ouvir durante o divórcio. Eu sei. Não há desculpas para o que fiz, admitiu André, levantando-se. Mas agora tenho provas. Posso limpar seu nome, processar Carlos, fazer justiça. Marina soltou uma risada amarga. Justiça? Você acha que pode simplesmente estalar os dedos e consertar tudo? Tenho uma mãe morrendo no hospital porque não posso pagar o tratamento dela. Passei anos trabalhando em empregos humilhantes porque ninguém me contrataria na minha área. Tive que reconstruir minha vida do zero, enquanto você e Carlos viviam no luxo às custas do meu sofrimento. Cada palavra era como uma faca para André, principalmente porque sabia que eram verdadeiras. Não estou pedindo seu perdão, Marina, disse ele calmamente. Não mereço isso. Mas posso ajudar sua mãe, posso pagar pelo tratamento dela, limpar seu nome profissionalmente, oferecer uma posição real na empresa, não apenas um estágio. Marina o encarou com intensidade. E por que faria isso? Por culpa? Para aliviar sua consciência? Porque é o certo a fazer, respondeu ele simplesmente. E porque, apesar de tudo, ainda me importo com você. Um silêncio pesado preencheu a sala. Patrícia olhava de um para o outro, tensa. Finalmente, Marina falou. Vou aceitar sua ajuda para minha mãe. Ela não merece sofrer pelos nossos erros. Quanto ao resto, ela fez uma pausa significativa. Vou precisar de tempo. André assentiu, compreendendo que era mais do que merecia. Tem uma coisa que você precisa saber, acrescentou Marina, seu semblante mudando para a preocupação. Recebi uma ligação estranha ontem do hospital sobre um programa de assistência financeira para o qual nunca me inscrevi. Quando voltei lá para verificar, ninguém sabia do que eu estava falando. André e Patrícia trocaram olhares preocupados. Em que hospital sua mãe está? Perguntou André. São Lucas, na ala de oncologia. Carlos sabe sobre sua mãe, concluiu André, uma sensação de urgência crescendo dentro dele. E se ele descobriu que estou investigando... Não precisou terminar a frase. Os três compreenderam simultaneamente a implicação. Se Carlos estava monitorando Marina e sabia sobre sua mãe, poderia usá-la como ponto de pressão. Precisamos ir para o hospital. Agora, declarou André, já pegando as chaves do carro. No estacionamento do edifício, enquanto os três se dirigiam apressadamente ao carro de André, uma figura observava de longe. Rogério, o ex-chefe de segurança, relatava pelo telefone. Eles estão saindo juntos, senhor. Parece que houve uma reconciliação. Do outro lado da linha, Carlos. Mendes sorria friamente. Perfeito. Siga para o hospital conforme o planejado. E Rogério, sem testemunhas desta vez. O carro de André atravessava as ruas do Rio de Janeiro em alta velocidade, ignorando os semáforos quando possível. No banco traseiro, Marina tentava repetidamente ligar para o hospital. Ninguém atende na recepção da oncologia, disse ela, a preocupação evidente em sua voz. Algo está errado. Eles sempre atendem. Quanto tempo até chegarmos? Perguntou Patrícia no banco do passageiro. 10 minutos no máximo, respondeu André, acelerando ainda mais. Marina digitou outro número, suas mãos tremendo levemente. Estou tentando o celular da enfermeira que cuida da minha mãe. Marisa. Graças a Deus, é Marina. Como está minha mãe? Ela fez uma pausa ouvindo atentamente. Um homem dizendo ser médico queria transferi-la. Mas como? Seu rosto empalideceu.
Não deixe ninguém entrar no quarto até eu chegar. Ninguém, estou a caminho. Ela desligou o telefone, o terror evidente em seus olhos. Um homem com jaleco e credenciais tentou autorizar a transferência da minha mãe para outro hospital. Disse que era um novo médico da equipe, mas Marisa desconfiou porque nunca o viu antes. André apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Carlos está usando sua mãe para nos atingir. Ele deve ter descoberto sobre nossa conversa na empresa. E sobre suas descobertas nos arquivos, acrescentou Patrícia. Se ele tentar eliminar as provas, já transferi cópias para servidores seguros, garantiu André. Mas precisamos chegar ao hospital antes que... O restante da frase foi interrompido quando um SUV preto apareceu do nada, fechando-os em uma esquina. André freou bruscamente, o carro derrapando antes de parar a centímetros do veículo invasor. Merda! Exclamou ele, reconhecendo o motorista. Era um dos seguranças que trabalhavam para Carlos. A outra rota para o hospital? Perguntou Marina desesperada. André olhou rapidamente pelo retrovisor, vendo outro carro se posicionando atrás deles, bloqueando a saída. Estamos cercados, constatou ele pensando rapidamente. Patrícia, ligue para a polícia. Marina, fique abaixada. Antes que pudessem reagir, 3 homens desceram dos veículos aproximando-se com passos determinados. André reconheceu Rogério liderando o grupo. Fiquem no carro, instruiu ele, destravando o cinto de segurança. Vou tentar ganhar tempo. André, não, protestou Marina segurando seu braço. Eles podem estar armados. Conheço Rogério. Ele não fará nada drástico em plena luz do dia no meio da rua. André saiu do carro fechando a porta atrás de si. Rogério parou a alguns metros, enquanto seus comparsas se posicionavam estrategicamente. Rogério, cumprimentou André friamente. Carlos está ficando desesperado mandando seus capangas nos interceptarem assim. Apenas seguindo ordens, Sr. Monteiro, respondeu Rogério, seu rosto impassível. O Sr. Mendes gostaria de conversar com o senhor, em particular. Que coincidência. Eu também quero muito conversar com ele, rebateu André, ganhando tempo enquanto observava que Patrícia, dentro do carro, falava ao telefone, presumivelmente com a polícia, especialmente sobre os 15 milhões que ele desviou da empresa. A expressão de Rogério vacilou levemente. Não sei do que está falando, senhor, mas tenho ordens para escoltá-lo até o Sr. Mendes, agora. E se eu me recusar? O segurança fez um gesto sutil, e seus 2 companheiros se aproximaram mais. Então teremos que insistir de maneira menos agradável. André percebeu que um dos homens levou a mão à cintura, insinuando a presença de uma arma. A situação estava escalando perigosamente. Dentro do carro, podia ver Marina com o telefone no ouvido, provavelmente chamando reforços por conta própria. Onde está Carlos? Perguntou André, tentando soar calmo. No hospital, respondeu Rogério, organizando a transferência da senhora Alves. A mãe de Marina não vai a lugar nenhum. Isso não depende do senhor. André deu um passo à frente, encarando Rogério. Você sabe que Carlos é culpado, não é? Você ajudou a forjar aquelas provas contra Marina há 7 anos. Pela primeira vez, o ex-chefe de segurança pareceu genuinamente desconfortável. Apenas seguia ordens, repetiu ele, mas com menos convicção. E quanto custa sua lealdade, Rogério? Mais do que os anos de prisão que você enfrentará como cúmplice de fraude, falsificação de provas e agora tentativa de sequestro. As palavras atingiram o alvo. Rogério lançou um olhar nervoso para seus companheiros, que aguardavam instruções. Nesse momento, sirenes começaram a soar ao longe. Patrícia havia conseguido contatar a polícia. Os 2 homens que acompanhavam Rogério pareceram inquietos. Temos que ir, chefe, alertou um deles. A polícia está vindo. Rogério hesitou, visivelmente dividido. Você tem uma escolha a fazer, disse André, aproveitando o momento. Continuar seguindo Carlos e acabar preso, ou ajudar a fazer a coisa certa. As sirenes estavam cada vez mais próximas. O segurança olhou uma última vez para André, antes de se virar para seus homens. Vamos embora, ordenou. Agora! Os 3 homens retornaram rapidamente para seus veículos que arrancaram em alta velocidade, desaparecendo antes que a polícia chegasse.
André voltou para o carro, encontrando Marina e Patrícia visivelmente tensas. Eles foram... Embora, mas temos que correr, disse ele, dando partida no motor. Carlos está no hospital. Quando finalmente chegaram ao Hospital São Lucas, 2 carros de polícia já estavam estacionados na entrada. Graças ao telefonema de Marina, os oficiais haviam sido alertados sobre a possível tentativa de sequestro de uma paciente. Os 3 correram para a recepção, onde foram informados que a ala de oncologia havia sido temporariamente isolada devido ao alerta de segurança. Um policial os acompanhou até o andar onde a mãe de Marina estava internada. No corredor, encontraram a enfermeira Marisa, discutindo acaloradamente com um médico que nenhum deles reconhecia. Marisa, chamou Marina correndo em sua direção. Como está minha mãe? A enfermeira virou-se, visivelmente aliviada. Graças a Deus você chegou. Sua mãe está bem. Não permitimos a transferência. Esse homem, ela apontou, para o suposto médico. Insistiu que havia uma autorização, mas não conseguiu apresentar nenhuma documentação oficial. O homem, notando a chegada de Marina, acompanhada por André e um policial, pareceu nervoso. Houve um mal-entendido, apenas isso. A paciente foi indicada para um tratamento experimental em outra unidade. Um tratamento que ninguém me consultou sobre? Questionou Marina, furiosa. Onde está a sua identificação? O falso médico recuou um passo, mas o policial bloqueou sua saída. Creio que precisamos verificar suas credenciais, senhor, disse o oficial. Nesse momento, o elevador ao final do corredor abriu suas portas e Carlos Mendes emergiu acompanhado por 2 homens de terno. Ele parou ao ver o grupo reunido, seu rosto demonstrando surpresa momentânea antes de recuperar a compostura. André, que coincidência encontrá-lo aqui! Exclamou avançando com falsa cordialidade. Estava justamente vindo verificar o bem-estar da mãe da senhorita Alves. Soube de sua condição e pensei em oferecer ajuda com um tratamento especial. André deu um passo à frente, colocando-se entre Carlos e Marina. Poupe-nos da encenação, Carlos. Sei de tudo. Os desvios de dinheiro, as provas falsificadas contra Marina, tudo. O sorriso de Carlos vacilou por um instante. Não sei do que está falando, meu amigo. Acho que você está sob muito estresse ultimamente. Talvez devêssemos conversar em particular. A única conversa que teremos será com as autoridades. Presentes, rebateu André. Já enviei todas as provas para meus advogados e para o diretor da Polícia Federal. Documentos mostrando como você desviou milhões da empresa e depois incriminou Marina quando ela começou a descobrir. Carlos olhou rapidamente para seus acompanhantes antes de voltar sua atenção para André. Sua expressão agora estava mais dura, calculista. Provas? Quais provas? Você não tem acesso aos arquivos Sigma. Ninguém tem, exceto eu. Protocolos de emergência, Carlos. Você esqueceu que ainda sou o presidente do conselho? André deu um sorriso triunfante. Hélio foi muito prestativo em ajudar a recuperar todos os arquivos, incluindo os originais que você tentou apagar. O rosto de Carlos empalideceu visivelmente. Seus olhos moveram-se rapidamente, como se procurasse uma saída. Você não entende, André, disse ele baixando a voz. Fiz o que era necessário. A empresa precisava expandir. Precisávamos de capital para as operações internacionais. Foi apenas um remanejamento de recursos. Remanejamento? Interveio Marina, avançando até ficar ao lado de André. Você roubou a empresa e depois destruiu minha vida para encobrir seus crimes. Carlos lançou um olhar de desprezo para ela. Você era uma garota de subúrbio que mal tinha terminado o ensino médio, brincando de executiva. Nunca pertenceu àquele mundo. O suficiente para descobrir suas fraudes, rebateu ela com firmeza. O policial, que havia escutado a conversa, fez um gesto para os 2 seguranças de Carlos. Senhores, preciso que permaneçam onde estão. O senhor também, senhor Mendes. Temos denúncias graves sendo feitas aqui que precisam ser verificadas. Carlos parecia encurralado. Seus olhos se moveram pelo corredor, calculando possibilidades. De repente, seu semblante mudou, assumindo uma expressão de resignação. Muito bem, André, você venceu. Mas saiba que não sou o único envolvido. Existem pessoas poderosas que não ficarão satisfeitas quando souberem que você está
mexendo nesse assunto. Ameaças não vão funcionar, Carlos, respondeu André. Acabou. Enquanto o policial se comunicava pelo rádio, solicitando reforços, Carlos permanecia estranhamente calmo. Seus olhos encontraram os de Marina, e ele sorriu de uma maneira que a fez estremecer. Nem tudo acabou, querida. Algumas coisas apenas começaram. Antes que alguém pudesse reagir, um dos homens que acompanhava Carlos sacou rapidamente uma pistola. Não apontou para ninguém, apenas a manteve discretamente visível, encoberta pelo próprio corpo. Agora, vamos todos nos acalmar, disse Carlos suavemente. Meus associados e eu vamos nos retirar e ninguém precisa se machucar. O policial, percebendo a situação, levou a mão à própria arma. Abaixe a arma, senhor. Agora. O corredor do hospital mergulhou em um tenso silêncio. Pacientes e funcionários nas proximidades perceberam o perigo e começaram a recuar. Marina instintivamente agarrou o braço de André, que a puxou para trás de si em um gesto protetor. O homem armado não demonstrou intenção de obedecer à ordem do policial. Pelo contrário, seu dedo moveu-se perigosamente próximo ao gatilho. Última chance, alertou o policial, já com sua arma em punho. Abaixe a arma ou serei forçado a atirar. O tempo parecia ter desacelerado. André podia sentir seu coração batendo violentamente contra o peito. Patrícia havia se posicionado estrategicamente próxima à porta do quarto da mãe de Marina, como se estivesse pronta para bloqueá-la caso fosse necessário. Foi quando uma voz autoritária ecoou do fim do corredor. Polícia Federal. Todos parados. 4 agentes armados emergiram da escadaria de emergência, armas em punho, identificações visíveis. Carlos Mendes, chamou o que parecia ser o líder. Temos um mandado para sua prisão por fraude corporativa, falsificação de provas e obstrução da justiça. A expressão de Carlos transformou-se em uma máscara de choque e descrença. Seu comparsa, vendo-se cercado, lentamente abaixou a arma e a colocou no chão. Isso é um absurdo, protestou Carlos, enquanto os agentes se aproximavam. Sou um empresário respeitado. André, diga a eles. Mas André apenas observava em silêncio uma mistura de alívio e tristeza em seu semblante. Ver seu amigo de tantos anos sendo algemado e escoltado para fora do hospital era doloroso, mesmo sabendo que era merecido. Quando os agentes levaram Carlos e seus homens, André, Marina e Patrícia foram instruídos a permanecer para prestar depoimentos. Antes disso, porém, Marina correu para o quarto de sua mãe. Teresa Alves, uma mulher de 65 anos que já havia sido bela como a filha, estava pálida e frágil na cama hospitalar. Seu sorriso cansado iluminou-se ao ver Marina entrar. Filha, o que está acontecendo? Ouvi vozes alteradas lá fora. Marina sentou-se ao lado da mãe, segurando sua mão, enrugada entre as suas. Está tudo bem agora, mãe. Apenas um mal-entendido que foi resolvido. Teresa estudou o rosto da filha com aquela percepção que apenas as mães possuem. Há mais do que isso. Você parece diferente. Aconteceu algo importante? Marina hesitou por um momento, incerta sobre quanto deveria revelar para não preocupar a mãe doente. Foi quando notou André parado discretamente à porta do quarto, observando a cena com uma mistura de emoções em seu rosto. Sim, mãe, respondeu ela finalmente, sem desviar os olhos de André. A verdade finalmente veio à tona. E temos uma chance de recomeçar. 2 semanas se passaram, desde a prisão de Carlos. O caso havia gerado grande repercussão na mídia, com manchetes destacando o esquema de fraude corporativa e a inocência de Marina finalmente reconhecida. Para ela, no entanto, a prioridade era outra. O tratamento experimental de sua mãe havia começado, totalmente financiado por André. Naquela tarde ensolarada de domingo, Marina estava sentada na varanda do quarto onde Teresa se recuperava, em uma clínica privada de alto padrão. A janela oferecia uma vista para o jardim bem cuidado, onde outros pacientes passeavam tranquilamente. Sua mãe está respondendo excepcionalmente bem ao tratamento, comentou o Dr. Mendonça, consultando o tablet com os resultados dos últimos exames.
O tumor reduziu 30% em apenas 2 semanas. É quase um recorde para este protocolo. Marina sentiu um alívio imenso, como se um peso fosse retirado de seus ombros. Quando ela poderá ir para casa e continuar progredindo dessa forma, em aproximadamente 1 mês. Porém, precisará manter as sessões ambulatoriais semanais. Após o médico se retirar, Marina voltou a sentar-se ao lado da mãe, que dormia tranquilamente. Pegou um dos livros de direito que trouxe para estudar durante as longas horas de acompanhamento, mas não conseguia se concentrar. Sua mente continuava voltando para os eventos recentes e para André. Desde a prisão de Carlos, ele havia sido impecavelmente respeitoso, mantendo distância apropriada, mas garantindo que tanto ela quanto Teresa recebessem o melhor tratamento possível. Além disso, como prometido, iniciou o processo legal para limpar completamente o nome de Marina, com uma retratação pública e indenização substancial pelos danos causados. O som de uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Patrícia, trazendo um pequeno buquê de flores. "Como está nossa paciente hoje?" perguntou ela, colocando as flores em um vaso. "Melhorando a cada dia", respondeu Marina com um sorriso genuíno. "O médico está otimista." Patrícia sentou-se ao lado dela, observando Teresa adormecida. "E você, como está?" Marina deu de ombros, insegura sobre como articular os sentimentos contraditórios que a consumiam. Confusa, para ser honesta. É como se estivesse vivendo em um mundo paralelo. "Há 3 semanas eu limpava quartos de hotel e mal conseguia pagar as contas. Agora você tem sua vida de volta", completou Patrícia. "A vida que merecia e que foi injustamente tirada de você." Marina olhou pela janela, contemplativa. "Não é tão simples. Não posso simplesmente esquecer os últimos 7 anos, o que passei e quem me tornei nesse processo." "Ninguém está pedindo que esqueça", observou Patrícia gentilmente. "Especialmente André. A menção de seu nome, 6 meses depois, o escritório do departamento jurídico da Monteiro International Holdings havia sido completamente reformulado. O que antes era um ambiente formal e frio, agora exibia paredes em tons claros, mobiliário ergonômico e amplas janelas que permitiam a entrada da luz natural. Na porta da sala principal, uma placa dourada indicava Marina Alves, diretora jurídica. Marina estava concentrada na revisão de um contrato quando ouviu leves batidas na porta. "Entre", respondeu sem desviar os olhos do documento. Patrícia apareceu carregando uma caixa de doces. "Achei que precisaria de açúcar para revisar aquele contrato asiático." Marina sorriu, afastando-se da mesa. "Você me conhece bem demais. Chega a ser assustador." "Anos de observação", brincou Patrícia, colocando a caixa sobre a mesa e sentando-se na cadeira à frente. "Como está se sentindo? Amanhã é o grande dia." Marina respirou fundo. No dia seguinte seria sua formatura em Direito, uma conquista que parecia impossível poucos meses atrás. Nervosa, ansiosa, feliz, uma mistura de tudo. "Sua mãe está animada para a cerimônia?" "Não fala de outra coisa há semanas", respondeu Marina com um sorriso. "Os médicos acabaram de confirmar que ela está oficialmente em remissão. É como se tudo finalmente estivesse se encaixando." Patrícia assentiu, satisfeita. Nos últimos meses, testemunhou a notável transformação na vida de Marina. De camareira do hotel a diretora jurídica, formada em Direito e com a saúde da mãe recuperada. Era quase como um conto de fadas moderno, exceto pelo fato de que Marina conquistou cada centímetro dessa nova realidade com esforço extraordinário. "André confirmou presença?" perguntou Patrícia, tentando soar casual. Marina pegou um doce da caixa, ganhando tempo antes de responder. "Convidei-o, sim. Ainda não sei se virá. As coisas entre nós continuam complexas." Nos 6 meses que se passaram desde a conversa no café, Marina e André haviam estabelecido uma relação cordial e profissional. Ele cumpriu sua promessa de dar a ela completa autonomia no departamento jurídico, raramente interferindo em suas decisões. Suas interações limitavam-se principalmente a reuniões de diretoria e conversas ocasionais sobre a saúde de Teresa.
Você sabe que ele recusou aquela fusão com os britânicos para ficar mais tempo no Brasil, não é? Comentou Patrícia. Ouvi rumores, respondeu Marina, tentando parecer desinteressada, apesar de já estar ciente disso. Decisões de negócios são com ele. Patrícia revirou os olhos com a resposta evasiva. Marina Alves, quando você vai parar de fingir que não se importa? Não estou fingindo. Ao receber um olhar cético da amiga, Marina suspirou. Ok, talvez eu me importe um pouco, mas isso não muda a complexidade da situação. Que situação? Você já demonstrou sua competência profissional, sua mãe está curada, seu nome foi completamente limpo. O que ainda está segurando? Você? Marina levantou-se e caminhou até a janela, observando a vista panorâmica da cidade. Medo, talvez? Admitiu finalmente. Medo de confiar novamente e me machucar. De descobrir que o que sinto é apenas gratidão, não outra coisa. Patrícia se juntou a ela na janela. Sabe o que sua mãe me disse no outro dia? Que a vida é curta demais para desperdiçarmos nos aprisionando em medos do passado. Mamãe e suas frases de efeito, brincou Marina. Mas a mensagem havia tocado algo profundo nela. Ao final do dia, Marina dirigiu para casa, um confortável apartamento que comprou recentemente em um bairro tranquilo. Teresa agora morava com ela, ocupando uma suíte adaptada para suas necessidades. A recuperação da mãe havia sido quase milagrosa, segundo os médicos. O tratamento experimental financiado por André funcionou além das expectativas. Enquanto preparava o jantar, Marina refletia sobre os eventos dos últimos 6 meses. A prisão de Carlos havia desencadeado uma série de investigações que revelaram uma rede de corrupção envolvendo outros executivos da empresa. André, com sua ajuda, implementou novos protocolos de governança e transparência, transformando radicalmente a cultura corporativa. Profissionalmente, ela florescia. Sua experiência combinada com a recente formação em direito a tornava extremamente eficaz em seu papel. Sob sua liderança, o departamento jurídico tornara-se um modelo de integridade e eficiência. No plano pessoal, porém, Marina ainda lutava para reconciliar seus sentimentos. A mágoa e a traição do passado haviam deixado cicatrizes profundas, mas também havia algo mais surgindo. Um renovado respeito por André e, contra sua vontade, um antigo sentimento ressurgindo. Algo cheira bem, comentou Teresa, entrando na cozinha com passos lentos mas firmes, apoiada em sua bengala. Estou fazendo aquela massa que você gosta, respondeu Marina, ajudando a mãe a se sentar. Como foi a fisioterapia hoje? Dr. Paulo disse que estou progredindo mais rápido que a maioria dos pacientes com metade da minha idade, respondeu a senhora com orgulho. Deve ser por causa do meu excelente sistema de apoio. Marina sorriu, servindo um copo de suco para a mãe. Mamãe, você decidiu o que vai vestir amanhã? Já separei aquele conjunto azul que você me deu no aniversário. Teresa fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. André ligou esta tarde. Marina quase derrubou a colher que segurava. Ele ligou aqui? Por quê? Para confirmar os detalhes da cerimônia de amanhã. E para dizer que tem uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Teresa deu de ombros com falsa inocência. Não me disse. Apenas pediu que eu garantisse que você não tivesse outros planos para depois da formatura. Marina sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. Nos últimos meses, André havia sido meticulosamente respeitoso quanto ao seu espaço pessoal. Esta seria a primeira iniciativa dele que ultrapassava as fronteiras da relação profissional. No dia seguinte, o auditório da faculdade estava lotado para a cerimônia de formatura. Marina, em sua beca preta e capelo, destacava-se não apenas por ser a oradora da turma, mas também pela presença radiante. Nos últimos meses, o peso do passado parecia ter se dissipado gradualmente de seus ombros, devolvendo-lhe a luz que sempre a caracterizou. Após receber seu diploma com honras e proferir um discurso emocionante sobre recomeços e perseverança, Marina juntou-se à mãe na plateia. Teresa estava elegante em seu conjunto azul, aplaudindo com orgulho. Você viu se André chegou? Perguntou Marina discretamente,
enquanto a cerimônia prosseguia. Ainda não o vi, respondeu Teresa, mas tenho certeza que ele virá. Quando a cerimônia terminou e os formandos lançaram seus capelos ao ar em comemoração, Marina procurou instintivamente por ele entre a multidão. Foi apenas ao sair do auditório que finalmente o avistou, parado próximo à escadaria principal, segurando um buquê de lírios brancos, suas flores favoritas. Seu coração acelerou de uma maneira que não experimentava há anos. André vestia um terno escuro elegante, mais simples, e seu semblante exibia uma mistura de orgulho e nervosismo. Parabéns, doutora Alves, disse ele ao vê-la se aproximar, com Teresa. Uma conquista extraordinária. Obrigada por vir, respondeu Marina, aceitando o buquê. E pelas flores, você se lembrou? Claro que me lembrei. Ele se voltou para Teresa, cumprimentando-a com carinho. Está mais forte a cada dia, dona Teresa. Graças a você, André, respondeu a senhora, com um olhar significativo. E então vai contar a Marina sobre a surpresa? Na verdade, disse ele voltando-se para Marina, eu gostaria de mostrar a você, se me permitir. É algo que não posso simplesmente explicar. Marina trocou um olhar com a mãe, que assentiu encorajadoramente. Vá, filha. Patrícia já se ofereceu para me levar em casa. Aproveite seu dia especial. Após se despedir da mãe e dos colegas, Marina seguiu André até seu carro. Durante o trajeto, conversaram amenidades sobre a cerimônia e os próximos passos profissionais dela. Ele parecia propositalmente evitar revelar o destino, criando um clima de mistério que a intrigava cada vez mais. Depois de aproximadamente 20 minutos, o carro parou em frente a um edifício que Marina reconheceu imediatamente. Era o antigo prédio onde funcionava a primeira sede da empresa, antes da expansão internacional. Por que estamos aqui? Perguntou ela confusa. O edifício parecia ter passado por uma reforma recente, mas mantinha sua arquitetura clássica. Você vai entender em 1 minuto, respondeu André, guiando-a para dentro. Ao entrarem, no saguão renovado, Marina percebeu que o ambiente havia sido completamente transformado. Onde antes havia escritórios corporativos, agora existia um espaço amplo e moderno, com placa na entrada. Centro de Assistência Jurídica Marina Alves. O que é isso? Perguntou ela atônita. André sorriu claramente satisfeito com sua reação. É uma organização sem fins lucrativos para fornecer assistência jurídica gratuita a pessoas que foram vítimas de fraudes corporativas e não têm recursos para se defender. Ele fez uma pausa. Pessoas como você, foi um dia. Marina percorreu o espaço maravilhada. Havia várias salas de atendimento, uma biblioteca jurídica bem equipada e uma equipe de jovens advogados trabalhando em diferentes estações. Contratamos recém-formados de faculdades públicas e particulares, explicou André enquanto caminhavam. Eles recebem mentoria de advogados seniores voluntários e ajudam pessoas que estão enfrentando situações similares a que você enfrentou. Isso é incrível, murmurou Marina genuinamente emocionada. Como você conseguiu organizar tudo isso sem que eu soubesse? Com a ajuda de Patrícia e alguns contatos no mundo jurídico. Ele sorriu. Foi por isso que precisei adiar minha volta para Londres. Marina parou diante de uma parede onde fotos de vítimas de fraudes corporativas estavam expostas, junto com suas histórias de superação. Era um poderoso lembrete do impacto real dessas situações na vida das pessoas. Por que fez isso? André? Perguntou ela finalmente, virando-se para encará-lo. Ele manteve seu olhar fixo no dela, sem hesitar, porque percebi que simplesmente devolver o que lhe foi tirado não era suficiente. Era necessário transformar nossa história em algo maior, algo que pudesse ajudar outras pessoas. Ele fez uma pausa. E também porque, apesar de tudo, nunca deixei de... André interrompeu-se, como se temesse ir longe demais. Marina deu um passo em sua direção, sentindo as barreiras que havia construído começarem a desmoronar. Nunca deixou de... incentivou ela. De te amar, completou ele, sua voz quase um sussurro. Mesmo quando pensei odiar você, mesmo nos anos em Londres, mesmo quando descobri a verdade e me odiei por ter destruído o que tínhamos,
Nunca deixei de amar você, Marina. As palavras pairaram entre eles como uma verdade há muito tempo reprimida. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos, não de tristeza ou mágoa, mas de uma emoção que não conseguia nomear completamente. André, eu... Ela hesitou, buscando as palavras certas. Nestes últimos meses, venho tentando me convencer de que o que sinto por você é apenas gratidão ou talvez nostalgia do que tivemos. Mas a verdade é que, por mais que tentasse negar, algo em mim nunca conseguiu deixar você ir completamente. Ele deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Não estou pedindo nada que você não esteja pronta para dar, Marina. Se tudo que pudermos ter é essa parceria na construção de algo significativo, já seria mais do que mereço. Marina olhou ao redor para o centro jurídico que levava seu nome, para as histórias nas paredes, para o legado que estavam construindo a partir da dor. Então, seus olhos encontraram novamente os de André. Passei 7 anos reconstruindo minha vida, me fortalecendo, aprendendo a ser completa por mim mesma, disse ela. E agora percebo que todo esse caminho não foi apenas sobre superar o passado, mas também sobre me preparar para um futuro em que eu pudesse escolher livremente, sem medo ou necessidade. Lentamente, Marina estendeu a mão, tocando o rosto de André com delicadeza. Não sei exatamente onde isso nos levará, continuou ela, mas sei que quero descobrir. Um passo de cada vez construindo algo novo, não sobre as ruínas do passado, mas sobre o terreno firme que conquistamos individualmente. André cobriu a mão dela com a sua, seus olhos brilhando de emoção. Um passo de cada vez, concordou ele. Naquele momento, rodeados por histórias de recomeços e sob o nome do centro que simbolizava a transformação de sua própria história, Marina e André selaram com um beijo o início de um novo capítulo. Não era um conto de fadas, nem uma história de redenção simplista. Era algo mais complexo e verdadeiro, a jornada de duas pessoas que, tendo conhecido o pior um do outro, escolheram acreditar na possibilidade do melhor. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Um novo dia viria em breve, trazendo seus próprios desafios e descobertas. Mas pela primeira vez em muito tempo, tanto Marina quanto André olhavam para o futuro, não com medo ou arrependimento, mas com a certeza serena de que, independentemente do que viesse, não estariam mais sozinhos para enfrentá-lo. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.